Estamos de volta com a Oi Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora eu quero convidar Sidney Rebelo, General Manager Consumer Health da Bayer. Muito boa tarde, Sidney. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Marco, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui hoje com vocês. É aquilo que eu costumo dizer, acho que em momentos como que a gente está vivendo, né, a troca de experiência, de visão é sempre muito interessante. Bom, o briefing que me foi passado é grandes desafios da sociedade e de mercados. Não por acaso escolhi essa imagem, né, a gente está falando aí de um momento de muita incerteza, de muita insegurança, de muita turbulência, ou seja, uma verdadeira tempestade. Então, essa imagem aqui não é por acaso. E antes de eu começar a minha apresentação, eu queria rapidamente me apresentar para vocês. Eu tenho um pouco mais de 30 anos de experiência profissional. Eu sou economista formado pela PUC de São Paulo. A apresentação não está andando, está aqui. Formado pela PUC de São Paulo, fiz pós-graduação na SPM logo que eu saí da faculdade, depois engatei um curso na Universidade da Virgínia, patrocinado pela companhia que eu trabalhava na época, e finalmente eu fiz um MBA Executivo Internacional na época da FIA USP, eu sou turma 23, que já tem um pouquinho de tempo aí. Bom, eu trabalhei nessas empresas que vocês estão vendo aí, mais ou menos metade da minha trajetória profissional foi constituída nessas empresas aí da primeira linha, que são as empresas de Fast Moving Consumer Goods, o meu histórico vem daí, e há cerca de 14 anos mais ou menos eu atuo na indústria, aspas, farmacêutica, né, sempre na área de consumo. Então eu trabalhei na Pfizer, trabalhei na Boehringer e há 4 anos eu estou na Bayer como Country Head da divisão de consumo da Bayer. O que basicamente essa trajetória me trouxe, né? Eu tive também a oportunidade de viver 2 anos nos Estados Unidos como expatriado, e eu coloquei aqui as 63 bandeirinhas da Ásia, porque eu também trabalhei 2 anos com a Ásia, e é uma coxa de retalhos cultural, de dinâmica de trade, de categorias, enfim, é uma maluquice, mas foi uma experiência muito, muito rica. Isso tudo me deu um conjunto de skills, de competências e habilidades que hoje eu aplico, obviamente, além da minha carreira executiva na Bayer, mas eu também venho me aproximando aí desse ecossistema de inovação. Há pouco mais de 2 anos eu sou membro da Anjos do Brasil, e nesse período eu tenho tido a oportunidade de estar próximo de algumas startups, né? Então, por exemplo, a Belief, que é uma startup de alimentos, onde eu inclusive sou conselheiro, sinto no board da empresa. A VistoBio, que é um produto muito interessante, ele inibe o crescimento de fungo na roupa e também ele mata vírus, por o momento que a gente está vivendo é fantástico, e uma empresa de tecnologia chamada Imersão Visual. Além dessas startups, a Bayer também está iniciando uma iniciativa muito interessante, inclusive eu queria aqui registrar a presença da Fernanda Eduardo, ela é a nossa líder do Life Hub, eu vou falar um pouquinho na frente para vocês, talvez a gente não esteja ainda tão avançados como as outras companhias que a gente viu aqui hoje, mas eu garanto para vocês que a gente vai ter bastante coisa interessante aí no futuro em termos de Life Hub. A Bayer tem a sua complexidade, né? O nosso faturamento ano passado foi de 44 bilhões de euros e é uma companhia, é uma corporação, onde você tem ali minimamente 3 divisões de negócio muito independentes, mas que acabam sendo geridas embaixo da mesma governança. Você tem a Crop Science, que é o setor de agronegócio, é o maior deles, seguido pela Pharma, que são os medicamentos de prescrição médica, e a divisão de consumo, que é aquela que eu atuo. Então, para orquestrar tudo isso, é uma coisa que demanda muito tempo, como vocês podem imaginar. Bom, então essa é a primeira interação com vocês. Eu queria agora passar rapidinho 2 slides de como a gente vem navegando a crise. Eu vou falar com o chapéu de Country Heads da Consumer Health. Então, assim, a gente está, todos nós, né, lidando com um desconhecido. E o que é o lidar com o desconhecido? São os impactos que todos nós, como líderes de negócio, seja executivo, seja alguém que esteja à frente da startup ou do seu negócio próprio, os impactos em termos de previsibilidade, rentabilidade,
crescimento, engajamento do time, todas essas variáveis, elas ficam fora do lugar, elas ficam sacudidas no momento de crise como esse que a gente está vivendo. E para entender a crise, a gente está dividindo isso em 4 grandes dimensões. A dimensão primária, que é aquela que o mundo inteiro está vivendo, né, uma crise que começou como uma crise sanitária, virou uma crise de saúde, uma crise econômica, e o Brasil, para caprichar, ainda fez disso tudo uma crise política, né? Então essa é a dimensão que impacta o mundo inteiro. O Brasil ainda tem o aspecto da crise política aí para colocar mais molho mais pimenta nesse molho. O segundo passo que a gente tomou internamente, assim, é a dimensão de mercado, né? Então, qual que é a repercussão dessa crise, o impacto dessa crise para o meu mercado, para o mercado onde eu atuo? O que vai acontecer com esse mercado? A terceira dimensão é uma dimensão de cadeia de valor, e aí ela é bem complexa, porque ela atinge não só a parte logística de produção e entrega de produtos, desde a matéria-prima até o produto acabado, mas toda a cadeia de quanto investimento você aloca naquela marca, que tipo de ativação você faz para capturar o consumidor naquele momento e assim por diante. E, finalmente, uma dimensão de liderança, né? E aqui eu acho que cada um de nós, dentro do seu ciclo de influência, tem condições de navegar essa dimensão de liderança, né? O Brasil já teve outras crises, essa não é a primeira. O brasileiro, de uma certa forma, é acostumado com crise, a gente consegue se adaptar, a gente tem a vantagem de estar navegando na crise atrás dos outros países, né? A gente viu o que a pandemia causou de impacto em outros países, onde a contaminação aconteceu mais cedo. A gente, bem ou mal, tem o SUS, que sim, ele é um aliado. Alguns países não têm essa condição, né? Então acho que isso também é uma coisa que joga a favor. Eu acho que todo mundo aqui é prova do empenho dos profissionais de saúde, dos outros profissionais essenciais também, como os caminhoneiros, os supermercadistas, enfim, existe toda uma gama de pessoas aqui que faz a gente entender que isso vai passar, que a gente tem apoio de vários setores da sociedade, né? E como líder, todos nós, a gente acho que tem que ter uma certa dose de utopia para entender que o mundo vai melhorar, vai mudar. Eu tenho muita convicção que a gente vai sair dessa mais forte, né? Eu acho que a gente tem, quando a gente fala dos grandes eventos do mundo, você teve desde a queda do Muro de Berlim, o September 11, isso foram dados marcantes que foram também imprimindo estilo de liderança novo. E todos nós aqui, vamos, sem dúvida nenhuma, ser líderes do pós-Covid com muito mais força, com muito mais base. Isso é uma coisa que eu tenho muita convicção. E aí a gente, então, com base nessas dimensões todas, a gente resolveu dimensionar esses impactos para o negócio, para a Consumer Health, para aquele negócio que eu sou responsável. Primeiro passo foi a gente mapear todas as incertezas que a gente tinha, sabendo que a gente não ia conseguir responder todas as dúvidas. Segundo, quais são as prioridades, aquelas coisas que a gente vai atacar e que, quando chegar dezembro de 2020, a gente tem que estar orgulhoso de ter entregado essas prioridades. O plano de ação para a gente poder entregar essas prioridades. E, finalmente, as métricas e o tracking desse plano de ação. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. A gente juntou essas 4 coisas e fez um plano de 100 dias. Isso é coisa de 1 mês e meio atrás, mais ou menos. A gente elegeu 4 frentes para trabalhar durante o período da crise. O primeiro delas é a disponibilidade de produtos, é fisicamente ter o produto no momento certo, o SKU certo, no ponto de venda correto, com o preço correto e tudo mais. O segundo é a dinâmica de categorias. Aqui eu vou dar um exemplo bem específico, eu vou pedir a atenção de vocês aqui por 2 minutos. A gente tem, por exemplo, no nosso portfólio Redoxon, que é uma vitamina C, né? Toda essa agenda de imunidade, essa tendência de imunidade, ela ganhou uma força muito forte em 2 meses. É um boom, como a gente nunca viu, de pessoas indo atrás de imunidade. A implicação prática disso, assim, além de você, obviamente, checar toda a questão de disponibilidade de produto, como eu falei na prioridade anterior, é a parte da ativação da marca, a parte de você entender a jornada do shopper, a jornada do consumidor. Será que eu preciso ter aquela ativação que eu planejei no budget do ano passado, com aquela verba alocada de trade, com aquela verba alocada de marketing? Ou será que eu não preciso reforçar categorias como a gente tem, por exemplo, de dermocosmético, onde um hidratante como o Bepantol, por exemplo, que é usado para a pele irritada em determinados pontos do corpo, será que a gente não tem que reposicionar esse produto para a pessoa que está lavando a mão com mais frequência, passando álcool em gel e precisa hidratar as mãos? Então, toda essa dinâmica tem um time, basicamente de marketing, puxando toda essa análise. O terceiro pilar, que aqui eu tenho certeza que todos temos grande
preocupação e foco é de finanças, as empresas gerenciando o fluxo de caixa, entendendo o planejamento financeiro daqui para frente, que tipo de mitigação que tem que ser feita para proteger a rentabilidade, proteger o fluxo de caixa. Então, aqui é uma agenda muito robusta, liderada, obviamente, por finanças. E o ponto mais importante é de pessoas, especialmente em momentos como o que a gente está vivendo. Acho que a gente assegurar o engajamento, o reconhecimento, ter uma visão e um propósito claro para o negócio é da mais suma importância. Então, aqui, eu pessoalmente lidero essa iniciativa e a gente tem feito uma série de ações para garantir saúde emocional, saúde física. A gente faz webinars trazendo gente de fora, então a gente convidou psiquiatra, convidou infectologista, para deixar o time informado e seguro daquilo que a gente tem no prato. Então, de uma forma geral, essa primeira parte da minha apresentação era contar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo para navegar esse período de incerteza. Então, uma coisa assim, a tentativa de ser bastante pragmático. E agora eu queria falar um pouco do que eu acho que é o grande tema de interesse para vocês aqui, que é a questão da inovação. Antes do Covid, antes da crise que a gente está vivendo, a Bayer sempre focou nessa questão da vida melhor, né? A visão da Bayer é saúde para todos, fome para ninguém, o que eu acho particularmente que é muito nobre e me motiva todo dia para sair para trabalhar. E a gente, de uma forma muito consistente, fala que trabalhar para uma vida melhor, criando soluções relevantes para desafios de saúde e de nutrição. Acho que nada mais coerente do que o momento que a gente está vivendo, né? A gente ter desafios de saúde e de nutrição. E de um outro lado, existe também um incentivo muito grande que a gente sempre fez com os nossos colaboradores para se conectar com esse universo de inovação, com esse universo de tentar a descoberta, tentar o novo. Existe um comportamento chave dentro da Bayer que a gente chama de experimentação, onde a gente incentiva que os colaboradores pratiquem essa questão da inovação e de experimentar sem medo de errar. Ou seja, aqui a gente está combinando dois fatores, dois momentos muito importantes e muito relevantes para esse momento que a sociedade vive. E a gente lançou uma iniciativa recente, foi no dia 31 de março, ou seja, logo no começo da pandemia, a gente lançou o Desafio Covid-19, Soluções Digitais para o Agronegócio. Então, lembrando daquelas 3 divisões da companhia, a gente focou na Crop Science, no agronegócio. E aí, junto com Sicredi, Orbia e a Agtech Garage, a gente selecionou 20 startups que disponibilizaram soluções na plataforma do Orbia, isso vai ficar no ar até julho de 2020, com ferramentas para ajudar os produtores rurais a enfrentar esses efeitos da pandemia que a gente está vivendo, né? Então, nesse período, a gente, através dessas 20 startups, a gente conseguiu 115 resgates, o que, para nosso entendimento, é de verdade um achievement, é uma conquista e motivo de orgulho para todos nós, porque a gente entende o papel social que a companhia faz nesse momento. Então, isso é o que a gente tem no prato para hoje. E aí, eu queria dividir um pouco aqui com vocês, chegando no fim da minha apresentação, de como que a gente, como companhia, está se preparando. O que a gente vem fazendo para estar conectado com esse mundo, com esse ecossistema de inovação, para a gente estar próximo do que acontece nesse ecossistema. A gente está lançando o Life Hub São Paulo. Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Existem hoje 7 hubs no mundo inteiro, distribuídos no mundo Bayer. Então, nos Estados Unidos tem 2, que é um na Califórnia, um em Boston. A gente tem um em Lyon, na França, um em UK, um em Berlim, um em Osaka, no Japão, um em Singapura, e o Brasil, este ano, vai lançar o seu Life Hub, o que é um motivo de muito orgulho para todos nós ser parte de um grupo seleto no mundo da Bayer de ter um Life Hub aqui, com uma particularidade que também é um motivo de orgulho para todos nós. É o único Life Hub desses 8 que vai abranger todas as 3 divisões da companhia. Então, a gente vai ter esse Life Hub focado em Crop Science, em Pharma e em Consumer Health. É óbvio, a gente tinha uma ideia disso ser lançado em maio, por conta da pandemia, isso acabou sendo postergado para o segundo semestre, mas eu queria aqui fazer um spoiler para vocês, para contar mais ou menos o que vai ser esse espaço. Então, espaço físico dentro do escritório da Bayer, de 1.500 metros quadrados, assim, isso para a nossa realidade
é bem grande. A gente está planejando ter 40 estações de trabalho dentro desse Live Hub, com open space, para colaboração e troca de ideias, interações e um engajamento muito forte com o ecossistema. A gente também está contemplando no Live Hub um auditório grande, com capacidade para 240 pessoas, para a gente poder compartilhar conhecimento e aumentar essa conexão toda. Então, assim, é um momento muito interessante. Eu, pessoalmente, estou fazendo questão de me envolver, porque eu acho que é uma relação de ganha-ganha fantástica, onde a gente pode, de verdade, fazer a diferença com a sociedade, fazer a diferença com vários atores, com stakeholders muito importantes. A gente ajuda a grande corporação e também ajuda o empreendedor de startup. Bom, basicamente a minha apresentação era isso. Eu não sei se eu acelerei muito aqui ou não. Fica aqui o contato do lifehubsp@bayer.com, caso alguém queira entrar em contato e aprender mais. E acho que é super frutífera essa aproximação da Bayer com o ecossistema. Então, por favor, fique à vontade. E queria aqui mais uma vez também agradecer a Fernanda Eduardo, que é a pessoa que está liderando o Life Hub e desbravando aí um caminho muito promissor para todos nós. Obrigado.